assunto agora é o diabetes, uma epidemia global, né, gente? Uma questão de saúde pública que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. De acordo com a Federação Internacional do Diabetes, existem mais de 537 milhões de adultos com a doença em todo o mundo. E essa condição levou a mais de 6 milhões de mortes apenas no ano de 2021. Ou seja, olha que dado que eu vou trazer para você agora. Uma vida perdida a cada 5 segundos. E apesar de índices alarmantes, é possível conviver de forma saudável, mesmo com o diagnóstico positivo, viu? E hoje, no Dia Nacional de Conscientização do Diabetes, eu vou conversar com a endocrinologista, a doutora Silka Rodovalho, voltando aqui à edição Manhã para falar um pouco mais sobre esse assunto, sobre o diabetes, inclusive, e ela também é coordenadora do Departamento de Endocrinologia e Metabologia da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas. Bom dia, doutora. Bem-vinda novamente. Bom dia, querida, e bom dia a todos os telespectadores. Doutora, dia importante para falar sobre essa doença que atinge tanta gente, né? E como a gente falou, o nome do dia não está errado, né? Dia de conscientização. A senhora acredita que esse é o ponto mais importante quando o assunto é diabetes? Com certeza, como você mencionou anteriormente, é uma doença que tem crescido muito no mundo inteiro, tanto em países desenvolvidos como em países subdesenvolvidos, e a projeção é que a gente aumente muito mais esse número nos próximos anos. E por que isso? Porque diabetes e obesidade caminham juntos. Então, são duas doenças associadas. Então, a conscientização aqui é para o tratamento e também para a prevenção dessa doença, prevenindo o ganho de peso e tratando o ganho de peso. Perfeito, doutora. Eu vou, inclusive, abrir aqui o espaço mais uma vez para a nossa audiência, mandar também suas dúvidas e as perguntas, aproveitar aqui a presença da doutora Silka. E aí, doutora, os tipos mais comuns de diabetes são os tipos 1 e 2, é isso? Qual que é a diferença entre eles? Sim, o tipo 1 é aquele diabetes em que há uma completa falta de insulina. E ele aparece normalmente em pessoas mais jovens, menor do que 30 anos, e é aquele mais prevalente nas crianças. Isso corresponde a 10% do montante de diabéticos que a gente tem hoje no Brasil. 90% das pessoas, mais de 90%, tem um diabetes que a gente chama tipo 2, ou seja, a pessoa produz ainda a insulina, mas o efeito da insulina, que é um hormônio que é necessário para o nosso corpo metabolizar o açúcar e a gordura, essa insulina ela não funciona de uma maneira adequada. E isso está relacionado ao ganho de peso, ao excesso de peso que se acumula na barriga e a outros quadros metabólicos associados, como aumento do colesterol, aumento da pressão, aumento dos problemas cardiológicos e aumento dos problemas renais. Por isso que esse dia de conscientização é tão importante, porque não é uma simples doença, não é o fato de você ter ou não sintomas, é o fato de o que pode levar o comprometimento a vários órgãos e, por fim, doenças que são muito mais graves e que muitas vezes são prevenidas. Certo, doutora. A gente já recebeu uma pergunta aqui de uma telespectadora, é a Márcia de Campinas, e ela fala o seguinte: ela tem diabetes tipo 2 controlada com remédios. Aí ela fala, esse fim de semana minha glicose subiu para 456. Ela está fazendo tratamento de sinusite. E a pergunta é, será que a medicação da sinusite, no caso, ou qualquer outra medicação, pode influenciar nisso, em ter subido tanto? E ela fala, medicação, antibiótico, anti-inflamatório, será que pode influenciar na absorção da medicação do diabetes? Até mesmo cortando o efeito? Que ela está linkando uma coisa a outra. Sim, Márcia, isso é muito importante, muito pertinente seu questionamento, porque o que a gente tem não é tanto a interferência só das medicações. Todo estado infeccioso, todo estado inflamatório mexe ou atrapalha um pouco o controle da glicemia. Então, por isso que nesses dias, né, que você está doente com alguma infecção, a gente precisa ajustar as medicações para o diabetes, se você usa insulina, se você melhorar a alimentação e entender que se isso foi causado pela infecção aguda que você está atravessando,
Terminando esse quadro, a gente vai ter melhora do controle. Mas 400, Márcia, é um nível um pouco alto, então talvez você precise checar, avaliar como é que está o seu tratamento por completo, porque às vezes ele precisa de um ajuste mesmo, ah, mesmo sem ser a questão só da infecção nesse momento. Bom ficar atento, né? Já é uma resposta do corpo também para que a Márcia possa ver direitinho essa situação. Procurar um especialista que ele já também tira de forma bem personalizada todas essas dúvidas, né, doutora? Muito obrigada, viu, por esclarecer. Com certeza. Doutora, e além do diabetes tipo 1 e tipo 2, existem outras formas menos comuns, digamos assim, da doença? Por exemplo, a gestacional, existem outras formas? Como que a gente pode falar sobre isso? São formas que vêm e vão? Como que é nesse contexto? Então, a gente pode classificar o diabetes em tipo 1 e tipo 2 porque eles são os mais frequentes, o que a gente vê no maior número de casos. Mas a gente tem também o diabetes gestacional, que é aquele que a gestante chega na gestação sem diabetes e ela passa a ter diabetes depois da gestação. Mas isso também está relacionado com o quadro de ganho de peso, de sedentarismo e de já começar uma gravidez numa idade mais avançada ou então ter familiares diabéticos. Então, a gente percebe que aí o diabetes gestacional também tem fatores de risco. E a gente tem diabetes secundário ao uso de medicamentos que podem elevar a glicemia. Então, medicamentos como os corticoides, né, que agora no inverno a gente acaba usando muito por conta dos processos alérgicos, dos processos infecciosos e inflamatórios relacionados às doenças respiratórias, e que muitas vezes são usados de forma de automedicação. E essa substância, o corticoide, ela tem o poder de também elevar a sua glicemia. E assim a gente tem vários medicamentos, né? Acho que aqui a gente não vai detalhar todos, mas lembrar que a gente também tem esse tipo de diabetes, aquele causado por medicamentos ou por outras doenças que levam ao aumento da glicemia. Doutora, essa vida mais corrida, muitas vezes sedentarismo, comer de forma errada, na correria, isso faz também com que essa incidência em pessoas com menos de 20 anos aumente a esse dado e essa preocupação principalmente? Olha, com certeza, a gente está percebendo que há um aumento de diabetes do tipo 2, né, aquela que aparece mais velho, também na criança e no adolescente, isso tudo em função da obesidade e do sedentarismo. Então, você imagina, né, uma doença que era para aparecer em décadas de vida, começa a aparecer muito jovem. Então, a gente tem que alertar essa população que não está excluído o risco de diabetes do tipo 2. Então, para os pais se preocuparem, para as crianças se preocuparem e dar mais atenção a uma alimentação mais saudável e uma atividade física mais constante. E vale ressaltar que essa é a receita, né, para evitar essa e qualquer outra doença, mas e quando há o diagnóstico, né? Além, se necessário, uma medicação, a gente pode dizer que dá para ter ali uma vida mais tranquila se houver um estilo de vida também mais adequado, doutora, mesmo com o diagnóstico positivo? Com certeza, o tratamento do diabetes, ele é um tripé. A gente precisa a alimentação saudável, atividade física, porque nós nos tornamos muito sedentários pela comodidade da vida moderna, e também com medicações. Houve um grande avanço nos últimos anos em relação às medicações para o tratamento do diabetes. Hoje a gente não foca o controle da glicemia, mas a gente também foca o controle ou a prevenção das complicações que podem vir de um tratamento mal controlado. As medicações se tornaram mais seguras e um pouco mais abrangentes. Hoje nós temos no SUS medicamentos que ajudam o controle da glicemia e houve uma ampliação dessas medicações na rede de atenção primária. Houve um grande desenvolvimento de medicamentos e agora, nesse momento, nós estamos tendo o Congresso Americano de Diabetes na cidade de San Diego e o que a gente está vendo é um foco total no tratamento do diabetes, tratando a obesidade. E hoje nós temos medicamentos que conseguem
fazer esse tratamento duplo, ajudar na perda de peso e controlar a glicemia. E o mais interessante, a gente está vendo níveis de glicemias muito perto do normal, coisa que a gente não via com outros medicamentos até agora. Perfeito, doutora. Muito obrigada pelas suas informações, pelos alertas e orientações mesmo ao nosso público. Muito obrigada mais uma vez e, é claro, estamos aqui sempre de portas abertas para recebê-la no Edição Manhã. Ok, muito bom dia para vocês e seus ouvintes. E vamos aí alertar a consciência, né? Nesse dia de consciência do tratamento e do manejo do diabetes. Bom dia a todos. Doutora. Ótimo dia. Doutora Silca Rodobalho, endocrinologista e também coordenadora do Departamento de Endocrinologia e Metabologia da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, falando sobre diabetes que atinge milhares e milhares de pessoas, não só no Brasil, mas no mundo todo. E é claro que você pode rever mais uma vez, você pode rever e compartilhar essa informação no nosso canal do YouTube. Daqui a pouquinho a gente também vai subir essa entrevista lá. Como a gente falou aqui, conscientização é uma das chaves aí para saber lidar, prevenir, combater, tratar o diabetes. Então, mais uma orientação importante para você que nos acompanha por aqui.